Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Estação Saúde, hoje tratando sobre o autismo. Eu recebo hoje aqui com muito prazer o Dr. Jaime Lin, neuropediatra e também presidente do Departamento Científico de Neuropediatria da Sociedade Catarinense de Pediatria. Quero abrir esse bloco, doutor, falando contigo ainda sobre a questão do apoio familiar, mas também como que os pais podem tratar essa criança no dia a dia do lar ali mesmo, tratam diferente, tratam igual, com cuidado específico. Qual é a orientação enquanto neuropediatra? Bom, do ponto de vista neuropediátrico especificamente, há de se notar que o tratamento, muitas vezes, o tratamento medicamentoso gira em torno da possibilidade de comorbidade que essas crianças têm. Então, crianças com transtorno do espectro autista, elas podem ter quadros de agressividade importante e aí entra o tratamento medicamentoso para auxiliar nesse processo. Crianças com transtorno do espectro autista tendem a ter uma incidência maior também de epilepsia. Então, algumas dessas crianças apresentam crises epiléticas que precisam ser controladas e tratadas. Isso adiciona também uma carga maior para os pais, porque isso traz muita angústia, uma criança com um quadro de agressividade importante, um quadro de epilepsia. É interessante notar também, isso falando então em relação aos pais de crianças com transtorno do espectro autista, que 10% das crianças com o transtorno apresentam algum tipo de talento especial. É possível notar em vários programas, assim, para a população geral, Discovery Channel, National Geographic, que mostram crianças com transtorno do espectro autista mostrando talentos extraordinários, capacidade de desenho, memorização incrível. Claro, musicalização. Que eles têm uma percepção de tom perfeita, né? Nem todas, logicamente, têm esse quadro, mas 10% tem algum tipo de talento específico. Aqui em Tubarão, notadamente, a gente conhece crianças com transtorno do espectro autista com uma grande capacidade artística de desenhar histórias em quadrinho, de memorização, de cálculo de calendário. E sabe-se que o carinho dos pais e o incentivo a algum desses talentos talvez seja a porta de entrada para o mundo da criança com transtorno do espectro autista e trazer ela a se interessar por outros aspectos e melhorar a interação social dessas crianças. É importante também notar que a estrutura familiar é muito importante. Então, uma estrutura familiar boa, onde os pais têm um pulso, têm a rigidez com a criança, também é extremamente importante, assim como qualquer outra criança, independente de ter os transtornos do espectro autista ou não, para que ela tenha um crescimento saudável. Minha pergunta é o seguinte, doutor, a criança autista, ela vive sempre no mundo dela ou são períodos que ela pode aí, ter essa não convivência com as demais crianças? Como é que funciona? A princípio, essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, mas a princípio a criança tem um isolamento social. Entretanto, esse isolamento social e os sintomas do transtorno do espectro autista, eles são mutáveis ao longo do tempo. Então, o fato de ela ser carinhosa, por exemplo, com o pai ou com a mãe ou com um familiar muito próximo, às vezes não exclui o diagnóstico. Uma coisa que chama muita atenção no transtorno do espectro autista é uma resistência à mudança de rotina. Então, às vezes, a criança com transtorno, ela tem uma rotina, se acostuma com o pai, com a mãe, ela tem uma interação social com o pai ou com a mãe relativamente normal. Mas é aí, quando ela é colocada frente a pessoas diferentes ou pessoas estranhas, é que essa falta de interação social, ela aparece e vem mais à tona. Então, a resistência à mudança de rotina é um fator muito importante para o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Os pais devem respeitar isso, então? Na verdade, o tratamento não é só respeitar, mas na verdade é encontrar caminhos para tentar fazer com que ela tenha uma interação social melhor. Isso é muito difícil. É um tratamento considerado a longo prazo, com psicopedagogas, como a gente havia comentado, especializados no assunto, e um tratamento bastante continuado, que deve ser continuado. Nota-se que algumas crianças que têm um sucesso terapêutico, quando a psicopedagoga entra de férias ou passa um período fora, às vezes a criança pode ter uma perda do que ela já tinha conquistado. Então precisa ser uma coisa contínua e prolongada. Convívio com outras crianças pode ajudar ou não? Pode ajudar. Isso depende muito também da compreensão também dessas outras crianças frente ao problema. Então, quanto mais programas como o seu, ou quanto mais as pessoas entenderem o que é o transtorno do espectro autista, vai ficar mais fácil para essas crianças lidarem no seu dia a dia. As crianças podem ser bastante cruéis no dia a dia, então cabe às outras crianças também compreender o quadro e facilitar também essa interação. Como é que tem sido a realidade do teu atendimento aqui em Tubarão? São muitos casos mesmo, doutor?
A gente vê muitos casos e chama atenção porque aparentemente a gente acaba encontrando vários casos na prática diária, né? Como a gente tem um ambulatório terciário especializado em neurologia pediátrica, a gente acaba tendo muitos casos, sim. Doutor, e no caso do atendimento aqui em Tubarão, né? A gente, claro, sabe da tua competência enquanto profissional, mas existem outras formas de atendimento multidisciplinares que podem ajudar os pais, de repente, que nos assistem aqui na região? Sim, aqui no município de Tubarão e aqui especificamente nesse município, a gente encontra vários profissionais altamente especializados e que têm grande experiência, então a gente se sente muito confortável em trabalhar aqui nessa região, mesmo porque a gente é apenas uma pequena parcela do que vai tratar a criança. O tratamento mais importante é feito por psicopedagogas que a gente tem extremamente competentes, fonoaudiólogas que a gente tem no município e fisioterapeutas também que têm estudado muito o assunto. Aqui em Tubarão a gente está realmente muito bem servido. Doutor, e já pegando esse gancho, o atendimento em saúde pública nesse sentido do autismo ainda está muito distante? Precisa de um acompanhamento, de um investimento melhor, doutor? Seria sempre o mundo ideal ainda sempre é muito distante do que a gente tem. Não só do ponto de vista de tratamento, mas também do ponto de vista diagnóstico, porque a gente muitas vezes não consegue os exames complementares em tempo hábil, a gente necessita muitas vezes esperar muito pelos diagnósticos, o encaminhamento para essas terapias especializadas às vezes ainda é muito difícil do ponto de vista de serviço público, mas a gente ainda chega lá. Doutor, a gente está encerrando o programa, deixar esse último espaço para que a gente retome de forma rápida o que a gente orientou aqui, os pais que nos acompanham, né? As famílias que possuem algum filho, algum neto, enfim, algum parente que tem essa questão do transtorno, de forma geral, como é que as pessoas podem conviver e ter mais qualidade de vida, apesar de ter, claro, um transtorno aí, o paciente com esse transtorno, mas acredito que dá para viver melhor, né, sabendo entender a realidade. Isso, na verdade, acho que a palavra de ordem e a mensagem para ser levada para casa em crianças com transtorno do espectro autista é que é possível a criança se desenvolver e o mais importante é ter em mente que o tratamento e a investigação tem que ser interdisciplinar. Jamais algum profissional sozinho consegue lidar com uma criança com transtorno do espectro autista. Então, a interdisciplinaridade é fundamental nesse quadro específico. Tá certo, doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Tá certo, eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência, sempre lembrando que o programa tem o apoio da Querquembrulli no Farol Shopping. Anote aí o telefone 3052-3270. Você que gosta de se vestir bem, esteja lá visitando a Querquembrulli do Matheus Prudêncio. A gente faz, o convite para que você nos acompanhe na próxima semana com mais uma Estação Saúde. Obrigado mais uma vez e até o próximo encontro.